Uma das coisas interessantes na refatoração é quando você consegue identificar uma estrutura de dados com todo o seu comportamento e consegue, na verdade, compor essa estrutura com algoritmos que trabalham nela. E o caso do fill, desse algoritmo de preenchimento, é um desses aí. Eu estou aqui já no ponto certo e eu tenho aqui essa função outRange. Ela recebe board, recebe y e x. Veja que interessante, ela recebe y e x, porque a estrutura do board, se você lembra bem, é uma estrutura de linhas e colunas. Então, quer dizer, apesar do natural para a gente falar em coordenada x, y, a estrutura aqui está y, x. Então isso é uma coisa, um ponto de atenção. E esse outRange, o que ele está dizendo para a gente que ele faz é checar se o x e o y está fora do list range, né? Quer dizer, se ele está fora, se o índice está fora da lista. E no final das contas o que a gente quer saber é se o x e y é um ponto do board, né? Então tem várias coisas para anotar aqui. Vamos começar então com o nosso to-do. Primeira coisa que tem que fazer é ajustar a ordem de argumentos para respeitar a lógica de um par ordenado. Beleza. A outra coisa que a gente tem que fazer é mover comentário para docstring, para ficar bacana. Uma outra coisa importante é mudar o nome, né? Melhorar o nome outRange, pois ele está muito atrelado ao detalhe de implementação com lista. E aqui eu já vou colocar uma coisa interessante, porque como a gente tem um ponto, se o board for um objeto, o Python já tem o dunder contains. Então eu vou pegar aqui para você e vou colocar o seguinte, ó, verificar se essa função não poderia ser substituída pelo método dunderContains. Porque eu posso implementar isso e isso permitiria fazer alguma coisa como coordenada xy in board. Ele retornaria verdadeiro ou falso, já estaria super expressivo usando a própria estrutura do Python para isso. Mas vamos continuar olhando o que ele está fazendo por dentro das coisas. Primeira coisa que ele está obtendo é aqui o comprimento, né? Ele está line call, mas não é line call. Ele está querendo o tamanho, né? A largura e a altura desse board. Então a gente tem coisa para melhorar aqui. To do, renomear para width e height. E a outra coisa que é interessante é que se o board for uma classe, né? Ele for um objeto que tenha essas propriedades, seria só acessar esse cara. Não precisaria acessar isso. Inclusive, se o contains fosse implementado, olha que interessante, eu não precisaria nem dessa linha, porque o contains internamente já verificaria com o board do seu comprimento, está tudo resolvido. E aqui embaixo tem uma coisa curiosa, porque eu tenho um if, um else e uma expressão lógica. Isso é um ponto de muita atenção, porque expressões lógicas elas são reduzidas em verdadeiro ou falso. Então eu poderia simplesmente retornar direto esse cara aqui, em vez de retornar true e retornar false. Então isso é uma coisa interessante. Então vamos colocar aqui, to do, retornar o resultado da expressão lógica. Coisa interessante. E a outra coisa que dá para fazer aqui é utilizar comparações ricas, que isso é um recurso do próprio Python. Porque veja que ele está fazendo aqui x maior ou igual a zero, e x menor que col, né, menor que o comprimento. Isso poderia ser substituído por alguma coisa como 0 é menor ou igual a x, que é menor que width. Então, dessa maneira, eu teria uma comparação rica para garantir que o 0 está entre esses dois caras aqui, incluindo esse começo, e eu poderia fazer uma coisa para o y, e dessa maneira eu teria apenas um end só nessa expressão. Agora, o que está me chamando a atenção, se você observar, é o uso desse outRange, que ele está sendo usado aqui embaixo, né, para verificar, na verdade, se o ponto está dentro do board. E olha que curioso, se fora do range, então faça várias coisas. Eu acredito que essa lógica está invertida, porque o outRange, na verdade, olha só, se o x está dentro do range e o y está dentro do range, ele retorna true para outRange. Né, tá true para fora, na verdade não é isso, na verdade ele está contém, né, está invertido esse nome está sugerindo para a gente que ele retorna verdadeiro se estiver fora, mas na verdade ele retorna falso se estiver fora. Então é mais um problema aqui de lógica, né, que eu posso até anotar aqui embaixo. To do, alinhar a lógica do retorno com o nome da função. Isso é uma coisa relevante para a gente. E aí você vê que o código dá uma enxugada, então tem muitas oportunidades de ou quase sumir com esse cara, ou tornar ele muito simples, muito direto. Vamos continuar aqui embaixo para o nosso fillPixel. Puxar ele aqui, beleza, dá para ver ele todinho aqui. Vamos entender primeiro o que ele faz. Então, fillPixel recebe o board, recebe o comando, mesmo problema que a gente tem nos outros de expandir o comando já para os parâmetros adequados. Aqui, o que ele está fazendo é pegar qual é o valor dessa coordenada, né? Linha e coluna. Ele guarda o valor da coordenada e agora ele vai vendo o seguinte, se
se estiver dentro, lembra que está invertido aqui a lógica da semântica, se estiver dentro do board, então ele vai seguir esse processo, né? Se a linha e a coluna estiver dentro do board, ele segue esse processo. E qual é o processo que ele está fazendo? Bom, a primeira coisa é que ele está passando, ele está mudando. Ele tem o board e o que ele está fazendo é mudar o valor daquela linha e coluna. Ele guardou o original, isso aqui é meio que um valor original, e esse aqui é o valor novo que vai ser recebido com esse CHG, que imagino que seja change color, alguma coisa assim. Então o que ele vai fazer? Tem 4 ifs aqui que estão desconexos uns com os outros, e esse if está aninhado. Bom, esse cara aqui, ele está verificando o seguinte, se a coordenada à esquerda, se ela está dentro do board, e se tiver, o que ele vai fazer é atualizar a cor do cara e chamar novamente, recursivamente aqui, o fillPixel. E veja que ele está tendo que montar uma lista aqui com os parâmetros, porque ele está esperando o CMD, a coisa não está expandida. Então mais um motivo para a gente expandir o cara. E pelo que eu estou vendo, como ele está variando aqui col -1, col +1, line -1, line +1, o processo de preenchimento é um processo de olhar para os vizinhos. Então tem um ponto, eu olho para os vizinhos, né? O cara que está à esquerda, o cara que está à direita, o cara que está em cima, o cara que está embaixo. E aí eu chamo o processo de novo, e ele vai ver os vizinhos, e isso vai gerando um preenchimento, onde ele vai alterando apenas as cores que tem aquele valor original, né? Como se estivesse pegando assim, todos os pixels brancos que estão um do lado do outro e transforma eles numa outra cor. Né, o processo de preenchimento. Então tá interessante isso aqui, já dá para ver que tem coisa para refatorar. Vamos começar do começo aqui, marcando um to do. Eu acho que fillPixel é um nome ruim, então melhorar o nome fillPixel. Eu imagino que apenas fill seja o suficiente. A outra coisa é to do, expandir CMD para os parâmetros já com os tipos corretos. Outra coisa para fazer é mover comentário para docstrings. E aqui dentro a gente já pode melhorar esse cara aqui, porque esse color, ele não é bem color, né? A gente está botando uma cor nova. Isso aqui é meio como uma cor antiga, né? É a cor anterior. Então, melhorar o nome da variável color para enfatizar que se trata de uma cor original / anterior. Beleza. Aqui tem essa questão do board, novamente, esse algoritmo está amarrado e dependendo do conhecimento de como está implementado o board por linha e coluna dessa maneira, isso não é legal. Se tiver uma forma de encapsular isso, é bacana, então vou colocar aqui só para registrar. fillPixel não deveria conhecer os detalhes de implementação do board, porque é um algoritmo que opera sobre uma estrutura de dados. Você consegue, na verdade, acessar elementos de manipulação. Quer ver um exemplo claro disso? A lista do Python tem o método append, a lista do Python tem o método sort, tem um monte de outros métodos, tem o pop, e você não sabe como ela é implementada no detalhe. Né? Você não sabe se ela é um elemento contínuo em memória, você não sabe o tamanho das coisas, você não sabe se como é que estão os detalhes internos da estrutura de dados. Você tem apenas uma interface que permite você acessar os recursos dela para que o comportamento dela seja de acordo. A gente precisa alcançar a mesma coisa aqui no board. Então aqui embaixo, hoje a gente tem que fazer duas coisas, né? A primeira é que ele está testando se está dentro, mas o que poderia fazer é inverter esse cara, né? Se estiver fora, ele para, vira uma condição de parada dessa recursão. Então aqui eu poderia inverter, né? Inverter a lógica para parar caso esteja fora. Porque ele o propósito desse algoritmo é pedir para que todos os vizinhos sejam visitados. Então se o vizinho não tiver dentro de onde deveria ser, ele já para esse cara aqui e fica tudo certo. Isso poderia ser movido até para o início do algoritmo, né? Que é a primeira coisa que ele valida. Vem cá, tá fora? Então nem faz nada, não pega cor anterior, não pega absolutamente nada, segue o baile. Aí aqui ele está simplesmente atualizando a cor, eu acho que esse nome change color não é muito bom, a gente pode melhorar isso. To do, melhorar o nome CHG color para algo mais descritivo. Não sei se é nova cor, alguma coisa nessa linha, né? Porque existe uma transformação de valores aí, então tem que pensar um pouco nisso. E aqui começa uma clássica repetição, né? Porque o que a gente está vendo aqui? Ele tem sempre esse teste, né? Se o vizinho tem a cor adequada. Então esse if aqui, ele é uma coisa só, porque a coordenada do vizinho tem que estar dentro do board e tem que ser daquela cor, né? Então tá faltando alguma coisa mais expressiva aqui que poderia ser reutilizada em vários outros, né? Então se apenas a gente tivesse uma extração para pegar essa lógica, né, para saber uma função interna aqui, se fosse um vizinho
elegível, né? Se o vizinho respeita a condição, a gente já simplificaria bastante esse código colocando todo mundo aqui embaixo, né? Reutilizando esse cara separadamente. E a outra coisa que chama a atenção aqui é que, como o que varia em todas essas linhas de código aqui, apenas uma coisa varia, que é a coordenada, tá vendo? A coordenada que varia. A coordenada que varia, o tempo todo é a coordenada que varia. Então, se eu extrair esse elemento que varia, eu passo a ter um trecho de código que vai apenas se repetir. Então, esse cara todo aqui, ele poderia ser reaproveitado se eu extrair, em vez de botar line col-1, eu botar aqui um novo xy e reatribuir esse cara como sendo line e col-1, e aí esse trecho todo aqui fica igualzinho para todos esses elementos. Isso vai ajudando a gente a enxergar o que é necessário fazer. Porque na prática, o que você precisa é computar 4 novas coordenadas. Eu preciso de 4 novas coordenadas para calcular esse cara aí. Eu pego o ponto atual, calculo 4 novas coordenadas e poderia fazer um loop dizendo que, olha só, verifica essa próxima coordenada e chama recursão, verifica essa próxima coordenada e chama recursão, verifica a próxima e chama recursão e por aí vai. Então, quer dizer, essas várias linhas de código aqui certamente poderiam ser reduzidas para apenas 4 linhas. Na verdade, 3 linhas, se você encapsular esses dois caras aqui num único teste. Então tem várias coisas que eu vou comentar aqui. Primeira coisa é, to do, trazer o teste da cor para junto do outRange com um end. Isso é uma coisa que poderia ser feita. A outra coisa que a gente pode fazer é extrair a coordenada para variáveis auxiliares. Outra coisa que dá para fazer é computar as coordenadas dos vizinhos antes e chamá-las em um loop. Já fica tudo resolvido. E como bônus aqui, o que eu acho que também é possível é encapsular o teste do vizinho em uma pequena função auxiliar. Mas isso aqui eu não sei se vai ficar fácil de fazer. Eu acredito que se a gente trabalhar em melhorar a expressividade da relação do board com as coordenadas, esse código vai ficar tão simples e usando tantas estruturas internas do Python que esse to-do aí acaba caducando, ele perde a relevância, porque o código fica muito óbvio, muito pythônico. Essa é uma hipótese. Então veja que interessante que é muito possível pegar esse cara aqui, né, do fillPixel, e transformar ele num algoritmo genérico, porque a regra que a gente está olhando aqui, né, o processo de preenchimento dele, é um processo de olhar dos vizinhos ortogonalmente. Então é quem está imediatamente dos lados, em cima e embaixo. Eu poderia ter uma outra regra que o cara pega pela diagonal, por exemplo, e ele vai, na verdade, percorrendo o board, analisando os vizinhos da diagonal. Porque no final das contas a essência é perceber que a chave é computar quem são os vizinhos e fazer o processo para cada um deles novamente. Então a gente não precisa sucumbir à tentação que sempre costuma acontecer, é muito, muito comum, de pegar o algoritmo de fill e entulhar ele dentro da classe board. Ele pode ser uma função independente, ele pode ser até uma classe, se ele for customizável, uma classe independente que representa um algoritmo. E isso é uma coisa muito relevante. Então vamos ver o que mais está rolando aqui. Depois do fill, ele tem o save array, que ele basicamente está percorrendo, né, pelos elementos do board e gravando um texto representando esse cara em texto, né? Se a gente tiver a função que já transforma, né, que computa a representação do board como uma string, isso já estaria resolvido, porque eu basicamente tinha que persistir a representação em string dele e depois talvez criar uma função, se você quiser fazer um load, criar uma função que a partir do arquivo, ele lê o arquivo e desconstrói essa representação. Mas como isso não está no escopo do problema, basta a gente resolver esse cara aqui. Eu vou pegar aqui então e fazer os comentários simples, né? To do, mover comentários para uma docstring. A outra coisa que pode melhorar é o nome, né? Save array não é uma coisa muito boa. Melhorar o nome save array. Eu imagino que save recebe o board seria mais que suficiente. Outra coisa, esse parâmetro name, ele não é bem name, né? Ele é um file name. Então, to do, melhorar o nome do parâmetro name. E a outra coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar a mesma lógica do board as string para persistir no arquivo texto. Então, mesma lógica que a gente usa para fazer o print na saída, né, do terminal, eu poderia reaproveitá-la e persistir esse cara no arquivo texto. Assim fica super simples. E dentro da função, o que a gente tem de relevante, eu pessoalmente eliminaria esse lower, porque isso vira um detalhe, uma escolha do próprio
cliente. Então imagina que você está tentando especificar o seu padrão de arquivo com maiúsculas e o cara está sempre forçando para minúsculas. Eu acho que é uma coisa desnecessária fazer esse lower aqui. Então eu vou sugerir to do, remover o lower. A outra coisa que eu não gosto muito é essa estrutura myFile. Aí já estou fazendo uma coisa bem particularizada, mas eu gosto de melhorar o myFile para F, que é o file handler. É meio que um padrão que você vê em tudo quanto é código Python, porque ele está simplesmente manipulando o arquivo ali naquele pontinho, sabe? E aí seria muito interessante, porque se eu estou usando a estrutura que já transforma o board em string, elimina o for, eu não tenho que saber como é que é o detalhe de implementação do board, e eu apenas vou utilizar aqui o file write, né, para gravar seja lá o que a gente precisar, seja lá o que o board como string retornar para a gente. Então ficaria muito, muito simples e muito específica essa função. Maneiro, né? Curtiu? Então vamos fazer uma análise do que a gente fez na próxima aula.